Bem-vindos, galera. Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, que é o potencial elétrico, tá? É um assunto grande e bem bacana. Olha, a gente sabe lá da mecânica que quando um corpo ele entra em movimento submetido por uma força, né? Por exemplo, você abandona um corpo e ele entra em movimento. Esse corpo, por entrar em movimento, ele ganhou velocidade. Por ganhar velocidade, ele ganhou energia cinética, que é energia associada com o movimento. E aí, nesse caso, de onde que vem essa energia cinética? Ela tem que ter vindo de alguma coisa, né? Tem que ter vindo de algum lugar, ela não surge do nada. A gente sabe que, nesse caso, essa energia cinética ela foi obtida por meio de energia potencial. A energia potencial diminuiu, a energia potencial se transformou em energia cinética. E aí a gente tem casos, por exemplo, você abandona um corpo e ele cai, né? Ele cai por quê? Porque ele é atraído por uma força, a força da gravidade. E aí a força da gravidade, você tinha energia potencial gravitacional armazenada, essa energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética. É o caso das águas, né? A queda de água, nesse caso da queda de água, há uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Né? A gente pega um sistema massa-mola e comprime um corpo, e aí a gente abandona esse corpo, ele vai entrar em movimento, né? Ele vai ganhar velocidade, ou seja, ganha energia cinética. Mas de onde que veio essa energia cinética? Da energia potencial elástica que estava armazenada nesse corpo. Né? E se a gente tiver um caso onde tem cargas agora, cargas de mesmo sinal, positivo com positivo, ou negativo com negativa, ou cargas de sinais diferentes, positiva e negativa, a gente aproxima essas cargas e abandona elas, a gente vai ver que elas vão entrar em movimento, elas vão ganhar energia cinética. Mas de onde que veio essa energia cinética? Essa energia cinética veio da energia potencial que estava armazenada no sistema, nesse caso a energia potencial elétrica, certo? Então vamos fazer um exercício aqui, olha. Uma carga positiva é liberada a partir do repouso em uma região do espaço onde o campo elétrico é uniforme e constante. Tá bom. Se a partícula se move na mesma direção em sentido do campo elétrico, a energia potencial eletrostática do sistema, e aí? A gente sabe que a energia potencial eletrostática do sistema, a energia potencial elétrica, ela vai diminuir, né, ao passo que a energia cinética da partícula vai estar aumentando, porque ela vai estar ganhando velocidade. Né? E aí, a opção que fala isso é a opção letra E, ou seja, energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica vai se transformar ali em energia cinética, né? De forma que a energia mecânica do sistema se conserva, mas há uma mudança ali da energia potencial elétrica para energia cinética, energia de movimento, beleza? Então, olha, se você abandona um corpo nas proximidades da Terra, ele vai cair, né? Ele vai cair em direção à Terra. Bom, ele cai por meio de uma força, né? Vai ter uma força que vai acelerar ele. Essa força é a força gravitacional, a força da gravidade, uma força que age à distância. E a gente viu que forças que agem à distância, elas agem por meio de um campo. O campo, nesse caso, gravitacional da Terra, né? O campo, a gente viu na matéria anterior em campo elétrico, que campos têm linhas de campo, né? E no caso das linhas de campo da Terra, são linhas radiais e elas são apontadas para dentro, né? Todo campo gravitacional vai ter linhas de campo radiais apontadas para dentro, similar a uma carga elétrica negativa. E aí a gente observa que se eu abandonar um corpo, vai cair em direção à Terra, ou seja, ele cai na mesma direção e sentido da linha de campo. Então essa é uma afirmação importante, vamos guardar essa ideia. Olha, a matéria ela tende a se deslocar espontaneamente na direção e sentido das linhas de campo gravitacional, beleza? Bom, se eu colocar um corpo de massa m nas proximidades da Terra, ele vai ter uma energia potencial gravitacional ali armazenada. A gente aprendeu ali na mecânica que essa energia é dada pela equação mgh, massa do corpo que a gente abandona, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura dele em relação ao solo. Muito bem, mas essa energia potencial depende da massa desse corpo que a gente abandona. Para que não dependa da massa, para que a gente possa vincular uma grandeza que vai ser a energia associada àquele ponto por unidade de carga, né? Por unidade de massa, desculpa, a gente vai
dividir essa equação da energia potencial gravitacional pela massa do corpo de prova. Então, a energia potencial gravitacional por massa, a gente vai definir como uma grandeza nova chamada potencial gravitacional. E o potencial gravitacional, no caso, então, vai ser dado por GH, produto da gravidade vezes a altura em relação ao solo. E aí a gente tem que reparar o seguinte, olha, o potencial gravitacional, ele é proporcional à altura. Ou seja, quanto maior a altura, mais distante da superfície da Terra, maior é o potencial gravitacional, beleza? Menor, quanto mais próximo, menor é o potencial gravitacional. E aí a gente observa que o potencial gravitacional, ele diminui naturalmente no sentido da linha de campo do gravitacional da Terra. Ou seja, olha para você ver, a linha de campo está apontando para dentro, né? E o potencial ele diminui nessa mesma direção, beleza? E outra coisa importantíssima aqui nessa parte é que a matéria, você pega um corpo, coloca num plano horizontal, levanta o plano horizontal, né? As linhas de campo estão para baixo. Você vê que o corpo naturalmente vai cair. Por quê? Ele tende a se deslocar, a matéria tende a se deslocar naturalmente, espontaneamente, do ponto de potenciais maiores para o ponto de potencial menor. O potencial gravitacional não diminui no sentido da linha de campo? Pois é, e o corpo tende a ir do potencial maior para o potencial menor, naturalmente, tá? Então, a gente vai fazer toda essa construção agora para o caso do potencial elétrico, certo? Olha, a energia potencial elétrica, supõe que tem um corpo ali de carga Qzão ali, ó, que gera um campo ao seu redor, uma carga pontiforme a princípio. E ali você coloca cargas próximas a ela, cargas Qzinho ali, são cargas de prova, né? Essas cargas de prova vão sofrer força, se for negativo, supõe que esse corpo é positivo, carga elétrica é positiva. Se essa carguinha de prova for uma carga negativa, ela vai sofrer uma força de atração. Se for uma carga positiva, uma força de repulsão. Essa força à distância acontece por meio de um campo elétrico, né? A gente tem aqui as linhas de campo de uma carga positiva pontiforme, são radiais, saindo para fora, né? Muito bem. Aí, a energia potencial elétrica armazenada nessa carguinha Qzinho vai ser dada por essa equação aqui, ó. Energia potencial elétrica é a constante de Coulomb vezes o produto das cargas que estão interagindo, dividido pela distância entre elas, certo? Essa equação a gente tem que meio que aceitar ela, porque ela vem do cálculo integral, que é uma ferramenta que a gente não dispõe no ensino médio, tá? Bom, novamente a gente vai fazer aquela mesma construção, olha, querendo pegar a energia por unidade de carga naquele ponto, sem que dependa do valor dessa carga de prova, né? A energia potencial naquele ponto, né? Energia potencial por unidade de carga naquele ponto, sem depender da carga de prova. A gente vai definir a grandeza nova, que é o potencial elétrico. Potencial elétrico é energia potencial elétrica por unidade de carga, certo? E aí, nesse caso, se a gente pegar essa equação e dividir por Q, a gente pode simplificar o Q, vai sobrar só isso aqui, ó. Constante de Coulomb vezes a carga elétrica que produz o campo elétrico, dividido pela distância na qual você está analisando. Eu não vou analisar o potencial elétrico em um ponto. Então, essa distância da carga até o ponto no qual eu estou analisando. E aí, repara, vamos pegar o exemplo aqui, nesse exemplo que a carga é positiva, né? Aí vamos pegar uma distância D qualquer. Repara que quanto maior a distância D, menor é o potencial elétrico. Ou seja, o potencial elétrico, quanto maior a distância, menor é o valor dele. E então a gente pode afirmar que, olha, conforme eu vou aumentando a distância, o potencial vai diminuindo. Ou seja, o potencial ele vai diminuir no sentido da linha de campo elétrico. Isso no caso de uma carga positiva. Mas dá para fazer essa mesma análise no caso da carga negativa e ver que esse resultado também é válido para a carga negativa. Ou seja, afirmação importantíssima agora a gente guardar. Olha, a gente tem que guardar algumas observações-chave nessa parte da matéria. E essa é uma, olha, o potencial elétrico ele diminui naturalmente no sentido das linhas de campo. Então, olha, as linhas de campo elas vão te falar a direção na qual o potencial elétrico decai. Beleza? Se for uma carga positiva, decai saindo, né? O potencial elétrico vai diminuindo conforme vai afastando. Se for uma carga negativa, o potencial elétrico vai diminuindo conforme você vai aproximando da carga, certo?
Olha, o potencial elétrico então gerado por uma carga pontiforme é dado por essa equação. Olha, constante Coulomb vezes a carga que produz o campo dividido pela distância na qual você está analisando o campo, o potencial. Esse potencial vai depender do que? Da carga Q que gera o campo, do meio dielétrico, normalmente a gente vai estar trabalhando com vácuo, e da distância na qual a gente está analisando a carga Q. O potencial elétrico ele é uma grandeza escalar e ele vai ser dado em joules por Coulomb ou normalmente em volt. Aí você fala assim, Diego, lá em casa é 120 volts. É mais ou menos por esse caminho aí. A gente vai chegar lá daqui a pouco, tá? Vamos fazer um exercício. Olha, fala assim, ó. O diagrama potencial elétrico versus distância de uma carga elétrica pontiforme que no vácuo é mostrado abaixo. Olha aqui, ó, potencial elétrico de uma carga positiva, ele decai dessa forma aqui, ó, certo? Se fosse uma carga negativa, essa curva ia estar abaixo do eixo horizontal, tá? Considere a constante eletrostática do vácuo tanto, né, a constante Coulomb do vácuo, pode-se afirmar que o valor de Q é. Então, repara, a gente tem aquela equação do potencial elétrico, certo? A gente tem a constante de Coulomb ali. Beleza. Se a gente tiver o valor de distância e potencial elétrico, a gente obter a carga elétrica ali que está gerando esse campo elétrico no qual gera um potencial elétrico em torno da carga. Então, a gente pode analisar o gráfico, olha, a gente tem a distância, tem o potencial, né? E aí, substituindo os valores na equação, a gente obtém o resultado. Só que, repara o detalhe aqui, ó, aqui a distância está em centímetros, mas como a gente tem que usar a distância nas unidades do Sistema Internacional de Medidas, a gente tem que passar isso aí para metros, né? Então, para a distância de 3 centímetros, a gente tem 30 volts. Só que 3 em metros, né, vai dar 0,03. É dividir esse valor aqui por 100 ou andar duas casas com a vírgula. Mas aí, para não trabalhar com o número decimal, a gente pode colocar isso aqui como sendo 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros, tá? Então, guarda essa dicasinha aí, ó. Para passar de centímetro para metro, é só chuchar um 10 a menos 2 ali. Né? Fica muito mais fácil de fazer a continha usando potência de 10, beleza? Então, olha, para 30 volts, eu tenho uma distância de 3 vezes 10 a menos 2 metros, né? A constante Coulomb está aqui. A gente pode dividir esse valor aqui, ó. Então, 9 por 3, 3. 10 elevado a mais 9, dividido por 10 elevado a menos 2, vai dar 10 elevado a 11. Por quê? Porque eu conservo aqui a base e subtrai os expoentes. 9 menos o menos 2. Vai ficar 9 mais 2, que é 11. Beleza? E aí eu posso passar esse cara que está aqui, ó, multiplicando o Q, eu posso passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Vai ficar assim, ó, 30 dividido por 3 vezes 10 elevado a 11. 30 por 3, 10. Eu posso levar esse cara que está multiplicando aqui no denominador para o numerador. Para isso é só mudar o sinal do expoente. Fica 10 vezes 10 elevado a menos 11. Beleza? Esse é o valor da carga. Mas aí você vai olhar as respostas lá e fala assim, não tem essa resposta não, Diego. Tem mesmo não. Então o que a gente pode fazer? Tá tudo ali, ó. Tem 0,1 e 0,1 ali, né? São os resultados mais plausíveis. Então a gente anda de 10 aqui, a vírgula tá aqui, depois do zero, a gente anda duas casas com a vírgula para a esquerda. 1, 2, né? E aí diminui duas unidades aqui, ó. Tá até errado aqui, ó. É 0,1 vezes 10 elevado a menos 9, beleza? Então a resposta certa é a letra D de Diego. Muito bem. Fica para cá esse exercício aqui, onde repara que a carga aqui, ó, é negativa, tá bom? Então o Q aqui vai ser um valor negativo, ok? Fica para cá.